Evangelho de Lucas. Pela graça do nosso Deus, estamos caminhando para o encerramento de mais um ano. Amém? E a gente sabe que é pela graça de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Todos encontraram? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular a minha vergonha perante os homens. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Deus nos trouxe aqui nessa noite e nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus.
esse lugar se transforma num santuário, num lugar de adoração, porque o Senhor se faz presente. O Senhor Jesus disse que quando estivessem reunidos 2 ou 3 em seu nome, aí Ele estaria. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Quantas coisas da parte do Senhor nós já temos recebido aqui nessa noite. Os louvores entoados ao Teu santíssimo nome, esse louvor que saiu do peito, do coração dessas crianças, o testemunho do André, do Silvério, de nossos irmãos que com ele conviveram e foram instrumentos do Senhor, tudo isso fala ao nosso coração e nos dá uma certeza plena de que o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente, ativo, que age nas nossas vidas, embora muitas vezes não percebamos, mas o Senhor é um Deus presente, que cuida e que conduz a nossa história de acordo com a Tua vontade. Pai, fala conosco nessa noite, fala aos nossos corações, porque é somente o Senhor que pode alcançar o nosso coração. Livra-nos das perturbações, das inquietações e de tudo aquilo que não procede do Senhor. Dá-nos a Tua palavra, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? O nascimento de João Batista, profeta de Deus, homem de Deus, voz de Deus no seu tempo, na sua geração, foi um milagre de Deus. Foi uma ação, uma intervenção sobrenatural de Deus na história. Nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, que vivemos numa certeza plena e absoluta de que nós podemos confiar em Deus, podemos falar com Deus, podemos apresentar diante dele as nossas orações, na certeza de que ele nos ouve, nos responde. E esse texto, então, nos deixa muito claro que Deus é um Deus vivo, um Deus que interfere no tempo, na história, fazendo as coisas acontecerem da forma como lhe apraz. A palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, escolhido, determinado por Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo nascido de mulher. Mas antes que seu Filho nascesse, cumprindo a palavra de Deus e as profecias estabelecidas pela palavra de Deus, nasce João Batista como o precursor, aquele que apararia os outeiros e pavimentaria a estrada, o caminho para a chegada do Senhor. João Batista é aquele que abre as portas, que aplana os outeiros e que prepara o caminho anunciando a vinda do Senhor. Mas esse mesmo João Batista, ele nasce de uma forma miraculosa, sobrenatural, por uma ação de Deus. E é encantadora a forma como Deus faz as coisas. É impossível a gente ler essa narrativa verdadeira e não ter o nosso coração tocado. E principalmente o que me toca o coração quando eu leio essa passagem é o fato de que Deus ressuscita os sonhos e as esperanças adormecidas, já amortecidas de um velho que já não tinha mais esperança. Zacarias já se sentia velho para receber na sua vida a resposta de Deus para as suas orações.
Ele achava que o seu tempo já havia passado. E eu fiquei lendo esse texto e imaginando que há muitas maneiras de nós morrermos. A mais óbvia de todas é quando nós morremos fisicamente. Mas nós também podemos morrer emocionalmente. E nós morremos emocionalmente quando morrem os nossos sonhos. Nós morremos por dentro e no nosso coração quando morrem as nossas esperanças. Quando nós desistimos, oramos, clamamos, buscamos, a resposta não veio. E como que obrigados a resignar, nós sepultamos sonhos, esperanças e morremos no nosso coração e morremos emocionalmente. Eu aprendi, ainda muito jovem, com o meu sogro, que quando a gente conversasse com uma pessoa, a gente deveria conversar olhando nos olhos. Além de ser uma questão de respeito, de consideração, é uma forma de você perceber o coração e a alma do outro. E depois, lendo Provérbios, eu percebi que havia uma palavra de Deus que corroborava essa ideia e esse pensamento. Porque os olhos são as janelas da alma. Assim como a água reflete o rosto, os olhos refletem o estado do coração. E quantas vezes, irmãos, nós conversamos com algumas pessoas. Elas estão vivas porque o coração bate normalmente? Elas estão vivas porque a pressão sanguínea está boa? Os sinais vitais estão bons? Mas os olhos denunciam um olhar amortecido, um olhar já sem esperança. Sofrimento pós sofrimento, desesperança após desesperança, expectativas frustradas, diz a Bíblia, que adoecem o nosso coração. Esperança não acontecida adoece o nosso coração. E ao que tudo indica, Zacarias havia orado muito e por muito tempo a Deus para que o Senhor lhe desse um filho. E o tempo passou, a esterilidade se manifestou, a idade chegou, com a idade chegou a menopausa, que com certeza seria o golpe final em qualquer esperança e pretensão de se ter um filho. Mas eu queria dizer para vocês aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e com base na palavra de Deus, não podemos nos esquecer nunca que o nosso Deus é um Deus de milagres. Não podemos esquecer jamais que o nosso Deus é um Deus que realiza coisas impossíveis e realiza sonhos, ressuscita esperanças que foram completamente perdidas. Assim como a expectativa não realizada adoece o nosso coração, assim como tanto esperar e o nunca se concretizar nos abate, nos adoece emocionalmente, e muitas vezes estamos vivos com sinais vitais aí em ordem, mas os olhares denunciando uma morbidez de desesperança e de uma tristeza velada. Eu queria dizer nessa noite que o nosso Deus, Ele ressuscita as nossas esperanças e que em Deus nós podemos confiar e confiar de todo o nosso coração. Amém? Mas vamos um pouco aqui da biografia desse casal querido que a Bíblia nos apresenta. Eu amo ler biografias.
Eu tenho em casa várias biografias. Gosto muito de, nas minhas férias, ler biografias. Só que eu nunca vi uma biografia tão curta quanto essa aqui do Zacarias e de Isabel. 2 vidas, cuja biografia, de repente, é retratada em 2 ou 3 versículos. Esses dias atrás, eu li a biografia do Nelson Mandela, mas era mais de 300 páginas. Eu fui ler a biografia do Bonhoeffer, mais de 500 páginas. A biografia do C.S. Lewis, quase 500 páginas. E a biografia de Zacarias e Isabel é assim. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ambos eram justos diante de Deus. Não significa absolutamente que eles eram perfeitos moralmente falando. Não significa que eles eram completamente irrepreensíveis. Porque não há um ser humano sequer nascido de Adão, do qual possamos dizer ou imaginar, esse é perfeito. Então, já vamos tirar logo da nossa cabeça essa ideia legalista, perfeccionista, de uma perfeição moral e de que Deus se manifesta apenas a pessoas perfeitas. Porque isso não é verdade. O que a Bíblia quer dizer é que dentro das possibilidades deles e naquilo que eles entendiam como palavra de Deus, como vontade de Deus, eles eram fiéis naquilo que eles criam. Quando diz que eles eram justos diante de Deus, é porque no conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, no conhecimento que tinham da vontade de Deus, no entendimento da vontade revelada de Deus, naquilo que sabiam, naquilo que conheciam, naquilo que entendiam, eles eram fiéis. Isso faz uma grande diferença. Conhecer e ser fiel naquilo que se conhece. Entender e responder positivamente a Deus naquilo que Deus está nos dando. Isso nós chamamos de temor a Deus, de uma resposta positiva a Deus. Nenhum ser humano é perfeito. Nenhum ser humano é capaz de compreender Deus plenamente e nem tampouco compreender os seus mistérios completamente. Mas todo ser humano, no muito ou no pouco que conhece de Deus, ele tem o direito de responder fielmente e positivamente naquilo que Deus está lhe dando a conhecer. É uma questão de consciência também. Nós não podemos viver golpeando a nossa consciência. Nós não podemos viver contradizendo e sendo infiéis a Deus e à nossa consciência naquilo que nós entendemos como revelação de Deus, vontade de Deus e propósito de Deus para a nossa vida. Ambos eram justos diante de Deus, porque naquilo que sabiam, naquilo que conheciam, naquilo que entendiam, com todas as limitações de um ser humano, mas eles respondiam positivamente a Deus. Eles eram fiéis a Deus e às suas consciências. Viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Sabia que o Senhor tem preceitos? Sabia que o Senhor tem mandamentos? Sabia que existe um caminho que é o caminho de Deus?
e que fora desse caminho de Deus, nós vivemos uma vida desagradável a Deus. Então, eles eram justos, viviam irrepreensivelmente, porque naquilo que eles haviam recebido como mandamento de Deus, eles eram obedientes. No prumo da existência e da consciência deles, havia o que era certo, havia o que era errado. Na consciência de pessoas tementes a Deus, eles sabiam daquilo que agradava a Deus e daquilo que não agradava, e se esforçavam e viviam de modo agradável a Deus. Todos nós que conhecemos a Deus por meio de Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos esse referencial, nós temos essa iluminação, nós temos essa consciência. Até os incrédulos não podem ser desculpáveis diante de Deus. Quanto mais uma pessoa que lê a Bíblia, que conhece a vontade de Deus e que tem o Espírito Santo de Deus. Ela tem um prumo dentro da cabeça. Ela possui um padrão, um nível de consciência que lhe dita o que está certo, o que está errado. O que agrada a Deus e o que não agrada. E essa é a diferença de Zacarias e Isabel na sua curta biografia. É que eles eram agradáveis a Deus. Eles viviam para viver de modo agradável e aceitável a Deus. Ah, irmãos, isso faz toda a diferença. Apesar dessa beleza de vida irrepreensível, aparece aí como que uma nota dissonante nessa biografia, o fato de que eles não tinham filhos. E não ter filhos naqueles dias, diante daquela sociedade de modo vivível e concreto, era um sinal de reprovação da parte de Deus. Olha como a sociedade se engana e como se dá mal quem vive para agradar e representar a vontade dos outros. A comunidade, a sociedade na qual eles viviam, achavam que eles eram amaldiçoados de Deus, porque não tinham filhos. Mas o Deus que pode dizer quem nós somos, que pode dizer quem cada um de nós, na sua individualidade, na sua singularidade é, o Senhor dizia que Zacarias e que Isabel lhe eram profundamente agradáveis, embora a sociedade pensasse que não. Essa é a biografia dos dois. E como acontece na vida de todos aqueles que servem a Deus, e eu tenho muita alegria de falar isso, tem momentos na nossa vida que são momentos especiais. Tem dias que são únicos. São dias marcantes da nossa existência, porque são dias de visitação sobrenatural e especial da parte de Deus. Todo servo de Deus, ele precisa ter isso na sua vida e precisa ter essas experiências. Nós precisamos olhar para a nossa linha do tempo, né, o timeline, olhar para essa linha do tempo da nossa vida e da nossa existência e perceber com clareza, olha, tal dia, no ano de 1980, no meu caso, no ano de 1985, eu estava lá em Belo Horizonte, mas eu me lembro como se fosse no dia de hoje. Naquele dia foi um dia especial para mim, porque Deus fez uma coisa extraordinária na minha vida naquele dia. Todo crente, todo aquele que busca a Deus, ele precisa ter na sua história de vida eventos,
marcantes da manifestação da graça e da presença de Deus. Assim foi com Zacarias. Olha que interessante. O texto diz que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Existiam mais de 20.000 sacerdotes ali em Israel naqueles dias. E como eram muitos sacerdotes, para um templo só, para pouco ofício, que aconteciam 4 vezes por ano, então só podia exercitar o sacerdócio, entrar no santuário mediante um sorteio. Eram mais de 20.000 sacerdotes, 24 ordens, e a ordem de Zacarias tinha mais de 1.000 sacerdotes, para um ofício. E naquele dia, lançada a sorte caiu exatamente sobre o Zacarias. Hoje é o seu dia, Zacarias. No meio de mais de 20.000, no meio de 1.000 da sua ordem, puxa-se o nominho lá, e brincadeira, adivinha que nome que sai? Zacarias, filho de Abias, marido de Isabel. Sabia que tinha sacerdote que passava a vida inteira sem nunca ter a oportunidade de entrar no santuário? Ele nunca era sorteado, porque eram muitos. Mas naquele dia a sorte cai exatamente sobre Zacarias. No seu turno ele é sorteado. Já fica super feliz. Eu poderia passar a minha vida toda sem nunca ter o privilégio de entrar no santuário de Deus, e hoje, nesse dia, a minha ordem foi sorteada, e dentro da minha ordem o meu nome foi sorteado. Glória a Deus. É o dia da visitação, é o dia que Deus rompe as águas, é o dia que Deus quebra as correntes, é o dia que Deus derruba as barreiras, rasga os céus, rasga a história e coloca o seu dedo, a sua mão sobre a vida daquele que ele tem a intenção de fazer alguma coisa naquele dia, porque ele é Deus. Hoje é seu dia, Zacarias. E, irmãos, quando ele entra no santuário com incenso, a hora que ele começa o ofício, que ele vira o olho para a direita, quem está lá? Um anjo de Deus. Né? A Bíblia diz que ele quase dá uma parada cardíaca, né? Fica cheio de temor. Vocês leram aí? E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe o anjo: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem você vai dar o nome de João. E esse menino vai encher o seu coração de alegria. Glória a Deus. Deus ressuscita as nossas esperanças. Deus ressuscita a esperança adormecida, sepultada de um homem que achava que o seu tempo já havia passado. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai conceber e vai te dar à luz um filho. Deus sabe das nossas orações. Deus
ouve as nossas orações. A palavra de Deus diz que as nossas orações, elas são levadas à presença de Deus e derramadas diante de Deus como incenso de aroma agradável diante de Deus. A tua oração foi ouvida, Isabel conceberá e dará à luz um filho, e esse menino que vai nascer, ele vai ser grande diante do Senhor. Mas como? Já passou o tempo. Acabaram-se as esperanças. A Isabel é estéril. A Isabel já está velha. Como é que isso pode acontecer? A menopausa já chegou. Expectativas frustradas adoecem o coração. Esperança que se adia também adoece o nosso coração. Já sou velho, minha mulher em idade avançada, já passou o tempo disso acontecer. Para você, Zacarias, mas para Deus não. Porque para Deus não existe nada, absolutamente nada, que lhe seja impossível. Amém? Deus ressuscita as nossas esperanças. Deus traz à vida aquilo que a gente já considerava como morto e impossível de acontecer. Eu fico muito tranquilo em dizer isso, porque é isso que habita o meu coração. Eu vivo nessa fé. Eu não estou falando nada que não é uma realidade de dentro do meu coração. Eu não estou falando nada e nem levando a sua fé para uma coisa que não seja verdadeira. É a verdade da palavra de Deus, é a verdade que eu encontro na Bíblia inteira. Um Deus vivo que responde às nossas orações, um Deus que ressuscita esperanças mortas e que faz coisas impossíveis acontecerem. E só tem uma coisa, sempre tem que ter, né, gente? Que azeda o negócio. Nesse caso, é a incredulidade. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Zacarias não se apercebeu que estava acontecendo uma coisa extraordinária da parte de Deus. Era a ordem do sacerdócio dele. No meio de milhares, ele foi escolhido, que já é uma grande coisa. Ele entra dentro do santuário, dá de cara com o anjo de Deus. Ouve a voz do anjo de Deus que lhe faz promessas da parte de Deus, mas ele prefere olhar para as circunstâncias e para a situação. Ele prefere se apegar ao visível. Mas já estou velho, Senhor. Minha mulher já está velha. Já não tem jeito mais. Já passou o tempo. Zacarias, você é um sacerdote incrédulo. Parece assim, paradoxal, né? Um sacerdote incrédulo, né? Criado para aquela função, que fala o tempo inteiro em Deus, e na hora H o homem manifesta a sua incredulidade. Assim como é paradoxal a gente pensar num crente incrédulo. Mas o que tem de crente incrédulo e de pessoas que professam o nome de Deus, mas que são incrédulos, parece paradoxal, mas existe.
a incredulidade levou o anjo então a dizer para Zacarias: ok, eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus, Zacarias. E eu fui enviado por Deus exclusivamente para te trazer essas boas novas. E você me vem com essa incredulidade? Para você saber que tudo que eu lhe disse é a verdade, você vai ficar mudo até o dia que se cumprir o que eu lhe disse da parte de Deus. E vocês sabem a história. Ele sai lá fora, o povo está esperando, e ele não consegue falar, porque ficou mudo por causa da sua incredulidade. Nós vamos orar agora, e eu queria que você pensasse em 4 coisas para a sua oração. Primeira delas, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Segunda coisa, não podemos perder a esperança em Deus nunca. Nunca perca as suas esperanças em Deus. Deus pode nos surpreender no momento que a gente menos espera. Amém? Terceira coisa, uma vida reta e justa são importantes diante do Senhor. Quarta coisa, cuidado com a incredulidade.